Boa noite a todos. Hoje, exatamente 5 de fevereiro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra. Voltamos, graças a Deus. Vamos então iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa querida Cecília irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Amor de nossas vidas. Como é bom, Senhor, a alegria de estarmos reunidos mais uma vez para recebermos o consolo, o Consolador prometido, que liberta a consciência, que desperta o sentimento e que nos convida à renovação. Nós lhe agradecemos, amor amado, infinitamente, por essa doutrina que nos consola, por essa oportunidade de estarmos estudando a obra Voltei, pela presença dos amigos espirituais, os teus mensageiros, responsáveis por essa atividade. Obrigada, Senhor, por tanto zelo, por tanto cuidado com cada irmão menor que somos teus. Nós te agradecemos e pedimos, Senhor, o teu amparo, a tua assistência, e que os nossos amigos espirituais possam nos inspirar e conduzir a nossa fala para que possamos ouvir cada um o que precisamos. Graça te damos. Nobre Cecília. Vamos lá, nossa Cecília então vai fazer a recapitulação. Bom, então, continuando, nós vemos na reunião passada a visita de Jacó com a sua filha Marta à Califórnia. Ele, quando chega naquele local, ele teve o bom senso de ver que as coisas mudaram, porque o tempo correu, as coisas aconteceram. Então ele teve esse bom senso de entender, mas isso não fez com que ele ficasse triste. Ele continuou muito alegre e mostrou imediatamente a vontade de ver alguém que ele considerava muito inteligente, muito bondoso, uma pessoa muito especial. Já através do pensamento, a Marta percebeu que ele queria falar com o Thomas Edison e seguiram para procurar como fazer isso. Se dirigiram a um prédio muito bonito e onde uma entidade nobre veio recebê-lo e disse que já sabiam da visita, que Thomas Edison já sabia da visita. E isso foi uma surpresa para Jacó. E ele ficou muito feliz porque Thomas Edison ia ceder para eles 15 minutos do trabalho dele, da existência dele, do que ele estava fazendo. E ele ficou muito feliz. Essa entidade, essa pessoa, ainda informou que no ano de 1947, Thomas Edison, ele passou a maior parte da vida dele, do tempo dele no plano espiritual, atendendo aquelas pessoas, amigas, pessoas que tinham sido assim muito especiais para ele, né? Isso fez tudo porque Jacó ficasse muito entusiasmado, mas se preocupou com que idioma ele iria falar com Thomas Edison, de que maneira ele ia falar, qual o idioma. Então a Marta, que é um espírito bem mais esclarecido, bem mais elevado, explicou que os espíritos dos laços nacionais, eles
dominam toda aquela área que fica próximo à entidade, ao local onde estão as mentes encarnadas. E enquanto os outros, os espíritas, aqueles que não têm nenhuma informação com relação à língua, esses têm que esperar um processo evolutivo para poder começar a entender a parte coletiva até chegar à perfeita comunhão espiritual. Aí Marta diz, olha, tudo dá trabalho, então é preciso fazer alguma coisa. Muito bem, Cecília. Então vamos lá, que Jesus nos guie. A palavra de um grande benfeitor. Estamos juntos? Sim. Bora lá. Então vamos ouvir agora. Quem que vai falar? Thomas Edison. Qual era a função do Thomas Edison? Ele era o quê? Empresário, né? E lembra que ele também na condição de um? Pronto. Demorávamos entretidos na palestra reconfortante quando vi Edison em pessoa. Tamanha luminosidade lhe coroava a cabeça veneranda, que tive ímpetos de ajoelhar-me. Tamanha luz que ele via em torno de Thomas Edison, imagina ver Jesus, né? Tamanha luminosidade lhe coroava a cabeça veneranda, que tive ímpeto de ajoelhar-me. Avancei para ele, perturbado de júbilo, ou seja, alegria demais, acalma ou perturba? Ok. Todos os excessos demonstram desequilíbrio. Avancei para ele, perturbado de júbilo, e quis beijar-lhe as mãos. O inovidável benfeitor abraçou-me de encontro ao peito e, esquivando-se as minhas homenagens, o grande homem e tal, ele cortou a conversa, porque espírito nobre não gosta de purpurina, né? Esquivou-se ali, esquivando-se as minhas homenagens, recordou os últimos anos do século passado, reportando-se ao fonógrafo. Lembra qual era o fonógrafo? Né? Parecia uma florzinha, né? Aquele aparelho, saia a musiquinha lá, o cidadão tinha que rodar ao lado, né? E ele não era uma coisa assim, né? Era um som bem abafadinho, né? Mas aquilo era o máximo. E lembra que o Frederick Figner vendeu esse fonógrafo, então por isso essa proximidade aí, ele trouxe para o Brasil. Vocês lembram disso? O inovidável benfeitor abraçou-me de encontro ao peito e, esquivando-se as minhas homenagens, recordou os últimos anos do século passado, reportando-se ao fonógrafo, cuja vulgarização é popularização, né? Tive o prazer de acompanhar, porque ele também foi um que comercializou. Rememorei o centenário de seu nascimento e o admirável cientista declarou que, não obstante desencarnado, continua trabalhando sem descanso, né? Então, o espírita que estuda, ele vai ao velório e jamais vai dizer, está descansando, né? Ele descansou agora. A gente sabe, vai para o mundo espiritual, vai descansar. Quem que desencarna vai descansar no mundo espiritual? Nem espírito perverso, que eles vão continuar fazendo perversidade. Ninguém fica parado. Então essa história, fulano descansou, né? Não descansou aqui nada, né? Então dá continuidade. Então ele está descansando, ele está trabalhando agora menos ou mais? Trabalhando sem descanso à frente dos perigos que ameaçam a atualidade terrestre daquela época. Lembra? Nós estamos aqui finalizando, saindo aqui da Segunda Guerra Mundial. E é interessante, e isso o mundo espiritual sentindo muito. Por exemplo, essa confusão que está no nosso planeta, você imagina como não está no mundo espiritual. A assistência para tentar evitar o mal maior no nosso planeta novamente. Perigos que ameaçam a atualidade terrestre. Mergulhado nos estudos e realizações da física no plano espiritual,
não é infenso, ou seja, contrário ao serviço glorioso que o Espiritismo vem efetuando em benefício do mundo, aduzindo, porém, que não basta provarmos a sobrevivência individual depois da morte, porque um dos movimentos da doutrina espírita é comprovar a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma depois de desencarnado. Não basta só a gente comprovar isso depois da morte, nem colocar novos patrimônios da natureza à disposição da inteligência do homem, que seria até a comunicação com os espíritos, e sim promover imediatos recursos de dignificação da personalidade. Então, o maior trabalho, o maior propósito da doutrina espírita é nos tornar seres humanos melhores, é moralizar. O trabalho mediúnico é um recurso a mais para despertarmos a consciência. É por isso que a gente fala, o trabalho da desobsessão, eu tenho que prestar muita atenção nas comunicações para saber o que me cabe, o que eu tenho que aprender, porque é um recurso a mais da espiritualidade, um recurso a mais. E qual é o propósito? Reforma moral do homem. Então é aquilo que a gente disse, se eu já estou nessa doutrina e ainda não fiz um movimento de renovação moral, alguma coisa está errada. Ainda estudando hoje, quando a gente está encarnado, quando a gente acorda, ainda Jesus está nos falando, ainda dá tempo. Ainda dá tempo para a tua renovação. Tu está encarnado, porque depois que a gente desencarna, a gente pode aprender, mas evoluir é aqui. É aqui que a gente põe em prática, é aqui que é o trabalho. Então vamos aproveitar que nós estamos aqui. Então, cada manhã é um ditado, ainda dá tempo. Promover imediatos recursos de dignificação, vem efetuando em benefício do mundo, aduzindo, porém, repetindo, que não basta provarmos a sobrevivência individual depois da morte, nem colocar novos patrimônios da natureza à disposição da inteligência do homem, e sim promover imediatos recursos de dignificação da personalidade. Dignificação da personalidade. Eu sou a persona, é o ser encarnado. Essa persona que está aqui é a soma de tudo que recebeu nessa encarnação, do país que nasceu, da cidade que nasceu, da família que nasceu, da educação que teve. Tudo isso forma a nossa personalidade. Alongando-se no assunto, comentou categórico a necessidade de ajustamento da razão aos fundamentos divinos da vida. Categórico a necessidade de ajustamento da razão aos fundamentos divinos da vida. Qual é o fundamento divino da vida? Por que nós estamos vivendo no planeta Terra? Qual o propósito da vida? E o que é o ser humano evoluído? É a sua capacidade de amar. Quanto mais evoluído o espírito, maior a sua capacidade de amar. E o que é amar? Cuidar um do outro. Quando eu estou cuidando do outro, sem nenhum interesse escuso, eu estou amando. Era necessário, então, a fim de que então, é necessário pegar o ajustamento da razão, do raciocínio, da lógica, aos fundamentos divinos da vida. O que a gente aprende no Espiritismo? O Espiritismo, ele nos traz uma fé o quê? Raciocinada. Então, se hoje a gente se predispõe a nos tornarmos pessoas melhores, a gente sabe o porquê racionalmente. A gente estuda e traz a razão lógica para nós entendermos a necessidade de mudança. Então, é a fé raciocinada.
quando a gente diz, Jesus nos fala, amai-vos uns aos outros, vamos entender isso de forma racional. O que é amai-vos uns aos outros? Cuidai-vos uns dos outros. E ainda diz, como eu amei, como eu cuidei. Jesus cuidou e cuida. A fim de que os processos educativos, então é necessário ligar a razão aos fundamentos divinos da vida. A fim de quê? A fim de que os processos educativos no mundo observem imprescindível respeito à fonte da criação eterna. Eu pergunto para vocês, os nossos processos educativos do mundo já nos ensinam respeito à fonte da criação eterna? Não. A gente não ensina nem dentro de casa. Para os filhos. Vai querer que a escola ensine? Que o sistema de educação ensine? Ainda não. Senta à mesa, vamos almoçar. Alguém lembra de agradecer a Jesus? Não. Vai dormir, o pai e a mãe vai lá, coloca a criança para dormir, para fazer uma prece? Não. Faz evangelho no lar, vamos conversar sobre Jesus, vamos trazer aqui uma parábola de Jesus? Não. E aí? Declarou que a desintegração atômica praticada na América, aí eu fiz aqui uma rápida pesquisa, desintegração atômica, todo mundo sabe o que é isso? Muita gente não sabe, mas eu vou tentar facilitar bastante. O Mateus vem a forma científica, eu vou falar o preto e branco, para ver se, que eu fui aqui fazendo uma colinha, né? Para que todos possam entender. Porque quem já entende muito vem falar, a gente começa a olhar assim, né? A gente não sei entender, né? Então vamos pegar o português e depois ele vem com a parte científica. Desintegração atômica é o processo em que um átomozinho, lembra quando os espíritos dizem do átomo ao arcanjo? Então o átomo, ele é o princípio do que? Ele compõe o que? A matéria. Então, é o processo em que um átomo se transforma em outro. Né? Tá ficando fácil? Ah, que legal! É um átomo que processa. O que acontece? Ele faz o quê? Ele se transforma em outro, emitindo radiação. Então, quando ele se transforma em outro átomo, ele começa a emitir radiação. Agora, a pergunta que não quer calar. Como é que ele se transforma em outro? Calma, tem cola. O núcleo atômico é de quem? É parente de quem? É o átomo. O núcleo do átomo, o núcleo atômico, é instável. Quando é que ele é instável? Quando a combinação de prótons... Lembra que o átomo ele tem o quê? Prótons e... Te lembra dessa aula? Um átomo, ele tem a carga positiva e a carga negativa. Como é que acontece para que o átomo se transforme em dois? O núcleo atômico, ele é instável, ele se torna instável, irritadinho, mal-humorado, chateado, quando a combinação de prótons e nêutrons não é estável. Como é que acontece? Os prótons se repelem, pois possuem cargas iguais. E o núcleo não consegue comportar essa carga. Entendeu? É para estar dentro do átomo o quê? Um positivo e um negativo. Aí o que eles fazem? Se separam. Quem que separa? Depende, é uma fissão ou é uma fusão nuclear? O núcleo, deixa eu terminar minha cola, consegue comportar-se essas cargas. O núcleo se rompe, emitindo partículas ou radiação. Energia em forma de onda. Energia em forma de onda. Ele falou isso. Conta aqui pra gente. Agora o Mateus é da área, ele entende da física. O processo de formação ou transformação de um elemento em outro depende do que dá início. Pode ser por uma fissão ou pode ser por uma fusão. Quando eu tenho o processo de fusão,
2 átomos leves, podem ser hidrogênio, por meio de um evento físico, se unem por uma energia muito grande, se tornando um átomo mais pesado. Se eu tenho 2 hidrogênios e eles se fundem, eu vou formar átomos de hélio. Essa fusão libera energia em forma de onda. É uma energia exotérmica. Ela gera essa onda e essa onda pode ser captada para gerar energia, né, nas lâmpadas, que é o que acontece nos geradores de fusão nuclear. São os geradores de usinas nucleares, eles fazem a fusão. Agora, no processo de fissão nuclear, foi o que a tia explicou. Eu tenho um átomo com um número X de prótons e de nêutrons dentro do núcleo. Os elétrons formam a nuvem eletrônica, eles estão girando ao redor dessa bolinha minúscula que é o núcleo. Quando esse núcleo fica instável, por um número incompatível entre prótons e nêutrons, ocorre que há um peteleco, um próton solta. Se irrita. Ele sai do núcleo e ele decai. Ocorre o decaimento nuclear e ele passa de um elemento pesado para um mais leve. E a energia que solta desse peteleco é uma energia radioativa e é ela que causa inúmeros problemas de saúde se a gente entra em contato com ela em grande quantidade. Na verdade, não existe nenhuma medida saudável para você ficar perto desse tipo de energia. Entenda que é um próton inteiro que está soltando do núcleo. Então, tudo que ele entrar em contato, ele vai arrebentar. Eu queria ter um menino assim. Obrigada, filha. E aqui, o que acontece aqui? Por que essa preocupação dele? Que ele diz assim, ó, declarou que a desintegração atômica praticada na América é seguida com indizíveis preocupações pelas forças tutelares do planeta. O nosso Frederico Figner, ele desencarnou em 1947, lembra? E a bomba de Hiroshima foi em 1945. Então, nós estamos há 2 anos dessa confusão. E os Estados Unidos, para cima ainda, trabalhando essas benditas... Eu acho que nessa hora deve ter ficado muito triste, né? Disse, oh, meu Deus, por que eu fui mexer nisso, né? É seguida com indizíveis preocupações pelas forças tutelares do planeta, afirmando que a humanidade vive no momento. E aí a gente vê, 1947. Num momento aflitivo período de transição, sem a menor perspectiva de paz duradoura, em virtude dos sentimentos belicosos. O que é belicoso? De guerra, que orientam os corações. Em tempo algum, asseverou, sem afetação, o senhor Thomas Edison, houve tão grande impositivo de entendimento e aplicação dos ensinos de Jesus. Mas, até que os princípios do cristianismo governem as criaturas, já está governando? Não. De maneira geral, reinarão entre elas fome e sede, guerra e enfermidade, injustiça e medo, destruição e ruína, periodicamente. A gente viveu isso recentemente com o Covid. O povo está morrendo e número de pessoas querendo se beneficiar disso. É impressionante. Até porque para uma pandemia precisa fazer licitação? Não. Temos noção da quantidade de dinheiro que esse país foi e continua sendo? Então, é assim. Então, enquanto não houver... É por isso que na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Nosso Senhor Jesus diz a Ismael, isso com a República. A queda de Dom Pedro II e a República. Ele disse, a partir de agora, nós não mais iremos interferir na parte política do Brasil. Ele já adquiriu a sua idade adulta de responsabilidade pelas suas escolhas. Nós iremos trabalhar na evangelização. Então, é esse o trabalho hoje da espiritualidade, é na evangelização. Porque o que acontece? Água suja, sendo jogada água limpa, o que vai acontecer com a suja? Vai acabar. Vai diluindo, é o que está sendo feito. Então, o trabalho deles é na evangelização.
Uma vez uma equipe evangelizada, uma vez um grupo evangelizado, é o que ele está falando, tudo vai melhorar. Sentindo que o tempo se esgotava, lembra quanto tempo ele tem de conversa com 15 minutinhos. Sentindo que o tempo se esgotava, indaguei se não voltaria a reencarnar, ao que ele replicou afirmativamente. Num sorriso, porém, acentuou que esperaria o instante oportuno. Perguntei ainda pela continuidade dos seus inventos maravilhosos, com especial menção à luz elétrica, ao que me respondeu sorrindo. As perguntas do Frederico Figues são perguntas profundas, intelectuais. Tu vai nascer de novo? Quando é que tu volta para a Terra? Então, porque ele ainda está muito terra a terra. Imagina eu perguntar, o senhor já viu Jesus? Como é que é lá onde o senhor está? Né? A luz elétrica é o que me respondeu sorrindo. O Criador é Deus, nosso Pai. Somos simples instrumento dos desígnios sábios e justos dele. Ou seja, quando Thomas Edison reencarnou, ele já reencarnou com esse propósito. Ele nasceu para isso. Então, quando esses espíritos reencarnam, que traz, por exemplo, quando nós tivemos aqui, o próprio celular, o computador, tudo isso, gente, é uma programação divina. Porque é hora de chegar. Então, quando a gente fala no celular, a gente não tem muita consciência. Mas, gente, se eu quiser falar agora com alguém que está no Japão, eu ligo e falo. Você tem noção do que é isso? Eu me recordo, há 30 anos atrás, quando a Estela foi morar na Suíça, a gente falava com ela uma vez por ano. Ela ligava, porque era muito cara a ligação, e era no Natal. E ela guarda todas as cartas que a gente mandava para ela, porque era como a gente comunicava. E uma carta chegava lá 30, 40 dias. Então você tem noção, que é por isso que a gente fala de globalização. Então hoje nós estamos todos conectados ao mesmo tempo. Então isso é uma programação divina. Os tempos são chegados. E ele diz, o Criador é Deus, nosso Pai, Ele que cria. Nós somos simples o quê? Instrumentos dos desígnios sábios e justos dele. Na hora que tem que chegar, Ele manda. As invenções continuam na esfera transposta e no círculo em que respiramos presentemente. Agora, porém, meu caro Jacó, não será a ocasião de inventarmos uma lâmpada divina e eterna e que funcione para sempre dentro de nós mesmos? Vem me falar de lâmpada, será que não está na hora de nós ligarmos a lâmpada de Deus dentro de nós para ficar acesa? E o que é quando o nosso Senhor Jesus nos diz, fazei brilhar a vossa luz? O que é isso, fazei brilhar a vossa luz? Quando nós estamos amando, a nossa luz brilha. Quando eu estou cuidando do outro, a minha luz brilha. Ok? Com a observação delicada e construtiva, veio o abraço final, constrangendo-nos às despedidas. Finalizamos o capítulo 14, temos tempo, vamos entrar no capítulo 15. Alguma pergunta? Vamos no templo. Como era um momento de diálogo entre os dois, a gente não tem muito o que ticar. Ficou muito claro, a lição. Mas a partir de agora a gente vai ticar. A gente para pensar, e é o que a gente aprende no Espiritismo, que nós temos duas asas. A asa da intelectualidade e a asa da sabedoria. Com uma asa só ninguém voa. No templo, além da morte, situam-se as esferas da continuidade, tá? Então, não nada de vai descansar, não, é trabalho. Se o homem comum conseguisse deter, presta atenção aqui, ó, isso é muito bom. Se o homem comum, nós somos homens comuns? Sim. Se o homem comum conseguisse deter o curso dos pensamentos de segunda ordem,
durante alguns minutos por dia, de modo a refletir na grandeza da vida, sondando as realidades da morte, certo, evitaria as algemas do mal que o agrilhoam, as recapitulações expiatórias. Então, tira alguns minutos do teu dia para refletir no que a gente estuda, para ler uma mensagem do Cristo e ficar ali, como diz Emmanuel, no barco com Cristo sobre o mar das nossas preocupações. A gente faz isso. Por isso que ele diz aqui, deter, parar o curso dos pensamentos de segunda ordem, porque a cabeça da gente não para. É um barulho constante, imenso. E a gente não faz isso, a gente não lê uma prece, a gente não lê uma mensagem e para parar, para refletir no que a gente leu. Pensa assim, ficar ticando ali na cabeça, ticando aquela palavra, aquela frase, aquele ensino, meditando. E ele ainda diz mais, sondando as realidades da morte. Quem aqui pensa na própria morte? Não sei se vocês sabem, mas nós vamos morrer. A gente para pensar nisso? Para refletir, para meditar nisso? Mas deveríamos, porque isso também faz parte da vida. Então, se eu for hoje, como é que vão ficar as coisas? Como é que eu vou ficar? Como é que eu vou estar? Eu estou muito agarrado, apegado às coisas? As pessoas que vão ficar terão capacidade de caminhar sozinha? Ou eu faço questão de fazer com que as pessoas se tornem dependentes de mim? Não faça isso não, hein? Você vai ficar doidinho no mundo espiritual. Ensina as pessoas a caminharem com as próprias pernas. Porque a gente não sabe o dia nem a hora. E a gente vai ficar agoniado no mundo espiritual, vendo o quanto a gente errou na educação. Então, se a gente vê a natureza, o passarinho, criou pelo, o que ele faz? Criou pena, te vira, vai catar as tuas minhoquinhas para te comer. A natureza nos ensina. Então, tudo isso são coisas que vai nos atrapalhar. Então, a gente sempre tem que parar para pensar e dizer, se eu for embora hoje, como é que vai ficar isso aqui? E diz isso para os teus. Gente, se eu for embora hoje, como é que vocês vão ficar? Vocês se virem. E se ficar me chamando, eu não venho. Já dei o que eu tinha de dar, agora é com você. Só que a gente vai se perturbar. Né? Eu digo mesmo, segura na mão de Deus e vai. Que tinha que ser feito, já fez. Agora quem está aqui é que se vire. Mas a gente tem que parar para pensar nessas coisas. Na grandeza da vida, sondando as realidades da morte, porque ela é uma realidade. Certo, se nós fizéssemos isso, nós estaríamos evitando, olha só, algemas. Qual é a função da algema? Prender ou libertar? Prender. As algemas do mal que nos agrilhoam, nos prende, corrente, as recapitulações expiatórias. O que é a recapitulação expiatória? Repetir os erros. Muitas vezes a gente está fazendo a mesma expiação. Por que é a mesma expiação? Porque o erro é o mesmo. A gente não muda. E a gente nasceu justamente para mudar. A gente nasceu para fazer o diferente. Tia, o que é o diferente? É não fazer o que vem na tua cabeça. O que vem na nossa cabeça, normalmente é o lado podre do ontem. É o ímpeto, o desejo, a vontade, as ideias. Então não faça. Pega um rumo contrário, segue Jesus, vai para a luz, né? Segue Jesus. Isso é ir contra as minhas tendências e realmente está em renovação. Então é o que a gente tem que entender, gente. Eu falo tanto isso. A gente não nasceu para fazer o que quer. A gente nasceu para fazer o que deve.
E o que deve é como Jesus quer, não é como eu quero. Se eu continuar a fazer o que eu quero, eu estou perdendo a minha encarnação. Não é do jeito que eu quero, é do jeito que Jesus nos ensina. Entende? A gente está perdendo a encarnação. De novo. Aí, novamente, expiações repetidas. Aqui, permanecemos articulados em nossas próprias criações. Então, é aquilo que eu digo. Quando eu saio do corpo, eu permaneço da forma, no psiquismo, na atitude que eu sempre construí aqui na Terra. Então, eu vivo um paraíso psíquico, vou continuar perturbadinho no mundo espiritual. Essa mesma pessoa doidinha que está aqui vai acordar no mundo espiritual. Ou a gente muda aqui, nos moralizando, para a gente poder ter assunto do outro lado, poder estar melhor, poder saber conversar. Ou então a gente vai ser um desastre. Por isso que ele diz, aqui permanecemos, aqui que ele fala no mundo espiritual, permanecemos articulados em nossas próprias criações. Tanto quanto as peças, aí ele compara, né, de determinada máquina, a ela se ajustam para o necessário funcionamento. Cenas do próximo capítulo. Então, o que nós temos que entender é esse processo, não é à toa que nós estamos aqui, ouvindo em casa, estudando a obra Voltei. A obra Voltei, como as obras de André Luiz, tem um propósito muito grande. Mostrar a continuidade da vida e a necessidade que temos de fazer mudança. Nós precisamos mudar. Essa é a nossa luta todos os dias. Eu não posso hoje continuar fazendo o que eu fiz ontem. Hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Esse é um processo de mudança. Eu não posso responder para as pessoas da mesma forma. Eu tenho que estar sempre nesse processo de evolução. Foi bom, gente? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Quanto mais evoluído o espírito, maior sua capacidade de amar. E o que é amar? Cuidar um do outro. Quando eu estou cuidando do outro, sem nenhum interesse escuso, eu estou amando. Quando a gente diz, Jesus nos fala, amai-vos uns aos outros, vamos entender isso de forma racional? O que é amai-vos uns aos outros? Cuidai-vos uns dos outros. E ainda diz, como eu amei, como eu cuidei. Eu pergunto para vocês, os nossos processos educativos do mundo já nos ensinam o respeito à fonte da criação eterna? Não. A gente não ensina nem dentro de casa. O que é isso? Fazer brilhar a vossa luz. Quando nós estamos amando, a nossa luz brilha. Quando eu estou cuidando do outro, a minha luz brilha. Então, se eu for hoje, como é que vão ficar as coisas? Como é que eu vou ficar? Como é que eu vou estar?
Eu estou muito agarrado, apegado às coisas? As pessoas que vão ficar terão capacidade de caminhar sozinha? Ou eu faço questão de fazer com que as pessoas se tornem dependentes de mim? Faça isso não, hein? Você vai ficar doidinho no mundo espiritual. Ensina as pessoas a caminharem com as próprias pernas. Porque a gente não sabe o dia nem a hora. E a gente vai ficar agoniado no mundo espiritual, vendo o quanto a gente errou na educação. A gente nasceu para fazer o diferente. Tia, o que é o diferente? É não fazer o que vem na tua cabeça. O que vem na nossa cabeça, normalmente é o lado podre do ontem. É o ímpeto, o desejo, a vontade, as ideias. Então não faça. Pega um rumo contrário, segue Jesus, vai para a luz, né? Segue Jesus. A gente não nasceu para fazer o que quer. A gente nasceu para fazer o que deve. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Assim, então, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos ao nosso Mestre Jesus e aos amigos espirituais aqui presentes que mais uma vez nos inspiraram e nos conduziram. Graças a Deus, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.